Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard Café Gourmet. No cardápio de verão, delícias como frozen, frappés e soda italiana. Experimente. Merlin Brindes. Padronização de frotas e fabricação de fachadas. Olá, o Simples Assim de hoje está começando. Nós estamos a uma semana do Dia do Trabalho, 1º de maio. E vamos perguntar às pessoas na rua se elas sabem por que 1º de maio é o Dia do Trabalho. Betina, você sabe por que dia 1º de maio é o Dia do Trabalho? Não. Por que essa data foi escolhida para o Dia do Trabalho? Não sei. Faz a menor ideia? Não. Não sei. Não sei dizer. Há tempos que o pessoal já comemora, né? Como Dia do Trabalho, mas eu não sei por que escolheram essa data. Folga do trabalhador, né? Onde ele tem um dia direito que merece ser reconhecido por todo o Brasil. Agora, você sabe por que essa data, 1º de maio, foi escolhida para o Dia do Trabalho? Não sei. Eu acho que na França os operários revoltaram e houve uma revolução nessa data, então morreu muita gente. E escolheram essa data para ser o Dia do Trabalho. Então homenagearam os trabalhadores que morreram. O 1º de maio foi escolhido como o Dia do Trabalho por causa de uma manifestação de trabalhadores que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1886, no 1º de maio. Alguns anos depois, essa data foi escolhida por sindicalistas para representar todas as reivindicações que os trabalhadores queriam na época. Na verdade, eles queriam reduzir a jornada de trabalho de 13 para 8 horas. Mas isso só aconteceu em 1919, na França. Lá, a lei determinava que os trabalhadores teriam, então, 8 horas de trabalho diários e também passou a considerar essa data como o Dia do Trabalho. Nessa mesma época, 1919, 1920, após França, a Rússia também adotou o 1º de maio como feriado nacional. Aqui no Brasil, o 1º de maio passou a ser feriado nacional em 1924 e o presidente de então era Arthur Bernardes. O 1º de maio também passou a ser muito significativo a partir do governo de Getúlio Vargas. A data era sempre usada para anunciar as conquistas e os benefícios do trabalhador. Agora que a gente já te contou o que é o 1º de maio e por que essa data é tão importante para o trabalhador de todas as categorias, vamos contar o que tem no Simples Assim. Batemos um papo com um advogado especialista em direito do trabalho, Dr. Braulio Monte Júnior. Conversamos também com o presidente dos Sincomerciários Catanduva, porque vai haver uma grande festa no dia 1º de maio. E o Simples Assim traz também. O médico nefrologista Luiz Ayuso fala sobre pedras nos rins e as matérias especiais no Catanduva Rodeo Festival. Assuntos nos trazem de volta ao escritório do Dr. Braulio Monte Júnior, que é especialista em direito do trabalho. A questão da forma dos contratos, experiência, temporários, enfim, e também o 1º de maio. Dr. Braulio, muito obrigada por nos receber mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, é uma alegria estar sempre no seu programa. Olha só, o João, que mora na região de Catanduva, mandou uma pergunta pra gente, perguntando qual seria a diferença do contrato de trabalho temporário e do contrato normal, que a gente chama entre aspas. Existem vários tipos de contrato de trabalho, Dr. Braulio, ou é um tipo só com variações? Na verdade, é um tipo só com algumas variações dentro do contrato. O contrato de trabalho, ele tem uma regra geral, que é um contrato de trabalho, e ele tem as suas modalidades, o contrato por prazo determinado e o indeterminado. Essas duas. Numa outra etapa, nós temos o contrato de trabalho temporário, que ele dura 3 meses, baseado numa lei de 1974. Então a pergunta seria, a diferença entre o contrato de trabalho temporário e o determinado, de prazo determinado? Isso mesmo. Qual o contrato de trabalho determinado, contrato de trabalho determinado, ele é regido pela CLT. E tem empregado e empregador de um lado. Empregado e empregador. Tá. 2 lados nesse caso. Tá? No contrato de trabalho temporário, nós temos 3 lados. Como a assim? Empresa de trabalho temporário,
o trabalhador temporário e a empresa que toma o serviço do trabalhador. Peço licença e vou falar para você um exemplo. Vamos no lá. banco, o banco não tem o vigilante? Sim. O vigilante, ele não é trabalhador bancário, ele não é trabalhador registrado pelo banco, ele é um terceiro. Ele presta serviços no banco, ali na agência bancária, ele presta o serviço dele, mas ele é contratado por uma empresa temporária, Certo. que mantém um contrato de natureza civil com um banco. E esse temporário tem prazo de duração? Tem prazo de duração, De por quanto? exemplo, 3 meses. Pode ser dessa forma também, mas pode ser de outra forma também. A empresa firmar um contrato de civil com o banco e colocar o vigilante como um terceiro. Aí ele fica mais alongado o contrato dele. Não tem problema também. São 3 tipos grandes, então, de trabalho. A legislação do trabalho permite, Dr. Braulio, o uso em larga escala desse contrato temporário? Em 2 situações apenas. É acréscimo de serviços ou substituição temporária de pessoal. Por exemplo, nesse segundo caso, um exemplo típico que todo professor dá em aula, quando a empregada sai de licença gestante, Sim. naqueles 120 dias dela. Ali eu ele contrato alguém. Contrata alguém para substituir porque é temporário. Ou, por exemplo, no caso da Copa. Tá. Que a gente tem um acréscimo de trabalho e você contrata alguém. No final do ano, mesma coisa. O trabalhador perde algum dos seus direitos nessa modalidade contratual? Não perde nenhum direito. Tem direitos decorrentes desses contratos. Sim. Né? Como é um contrato por prazo determinado, em ambos os casos, ele não vai ter aquela multa de 40% sobre os depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Porque eu ouvi que algumas categorias querem combater o contrato temporário agora na Copa do Mundo, justamente por acreditar que vai haver prejuízo para o trabalhador. Certo. Não totalmente, doutor? Não, o prejuízo para o trabalhador é sobre outro enfoque, não sobre o enfoque de direitos trabalhistas. Como ele é um contrato por prazo determinado... Daí a pouco ele vai ter que procurar outro emprego. Ele vai ter que procurar outro emprego. Na verdade, a Copa veio para melhorar a nossa vida. Ela veio para melhorar a nossa vida. E o que não está acontecendo, pelo menos a gente lê nos jornais. Ela vai melhorar pontualmente, Pontualmente, só por 3 meses esse contrato. Não interessa isso para o trabalhador. O trabalhador, ele interessa a ter uma fixação no posto de trabalho. Doutor Braulio, nós estamos aí para comemorar mais um 1º de maio, o Dia do Trabalho. Nós, trabalhadores, temos o que comemorar? Bastante, Gislaine. Na minha opinião, sentido, doutor Braulio? dentro da dimensão trabalho, a gente pode olhar o trabalho sobre o aspecto filosófico, sobre o aspecto sociológico, antropológico, de várias formas. Eu só posso olhar como advogado trabalhista, só posso olhar o trabalho como direito do trabalho. No direito do trabalho, o trabalhador tem muito a comemorar. Avançou muito. Ele avançou muito, sobretudo na segurança e medicina do trabalho. Muito avançou. O trabalhador está mais seguro para trabalhar, ele tem mais segurança, ele tem mais direito à vida, que ele não tinha muitos anos atrás. Hoje ele tem. E a CLT, por exemplo, que completou mais de 70 anos, e ela é um diploma legislativo estudado por várias partes do mundo, vários países estudam o nosso diploma, como um diploma que veio da mão de Getúlio Vargas, um diploma, uma lei. Como ela veio em 1943, 1º de maio de 1943, e começou a vigorar em 10 de novembro de 1943 e permanece até hoje respaldando, dando guarida ao trabalhador diante dessa evolução que nós conhecemos aí no nosso mundo. Eu acho que o trabalhador está de parabéns. Muito obrigada, doutor Braulio, mais uma vez, por nos receber e por sempre ter suas respostas sempre tão claras e tão prontas. Muito obrigado, é sempre um prazer e eu vejo o seu sucesso, eu fico cada vez aplaudindo você mais. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Na próxima semana temos o 1º de maio, uma das datas mais importantes no mundo para o trabalhador. E em Catanduva essa data vai ter uma comemoração especial. Os sindicatos que representam os trabalhadores se uniram para fazer uma grande festa. E nós estamos agora na sede do Sindicato dos Comerciários de Catanduva e região com Carlinhos Longo para falar desta data. Carlinhos, obrigada por receber o Simples Assim, é um prazer estar aqui com você. Obrigado a vocês pela presença e é um prazer enorme nós, como presidente dos Sincomerciários, estar falando com vocês. Conta pra gente, o que é que vai ter nessa festa? Bom, o trabalhador já antecipadamente está convidado para estar conosco no dia 1º de maio, lá no Clube dos Bancários, no Jardim Del Rey. Lá nós vamos ter, desde a parte da manhã, um torneio de futebol,
né? Vão ter lá música ao vivo, churrasco, bebidas a preço acessíveis, além do principal da festa, que é um grande sorteio de 2 motos 0 km. Essas motos serão sorteadas somente para os associados dos sindicatos participantes e não precisa estar presente, não é presencial. E os trabalhadores que estiverem lá presentes, que vão preencher os seus cupons, vai ter sorteio de vários brindes, como TVs, bicicletas, DVDs, celulares, enfim, um monte de brindes para que o trabalhador, no dia do trabalho, comemore um pouquinho, dessa maneira ganhando um brinde e participando da festa do dia do trabalho. E conversando com os colegas, mesmo que de outras profissões. Com certeza, no evento vai estar o trabalhador bancário, comerciário, da alimentação, metalúrgico, rural, da saúde, da POS, enfim. De todas as áreas. Vamos estar, né, todo mundo junto, comemorando essa data tão festiva e tão esperada do trabalhador. Que hora começa essa festa? A partir das 9 horas e o encerramento está previsto por volta de 17 horas. E esse sorteio das motos é que vai ficar para o final do dia, Carlinhos? Olha, Gia, ainda não está definido o horário do sorteio. Como ele não é presencial, né, não precisa estar presente o trabalhador, a comissão ainda não decidiu o horário que vai ser sorteado as motos. Mas os brindes, isso durante o evento. O dia todo. Isso, exatamente. Quantas pessoas vocês estimam que participem? Porque só de comerciários são aproximadamente 6.000 pessoas. Olha, na verdade, nós não temos um público estimado. Nós esperamos mais ou menos a faixa de 1.500 a 2.000 pessoas, mais ou menos, né? É o que a gente espera. E se der mais que isso aí, não vai ser surpresa, porque estão todos convidados, né? Mas menos que isso aí também, acho que não dá não, porque o trabalhador vai estar avisado, vai estar convidado. Tem que pegar ingresso antes, Carlinhos? Ou só chegar lá no Vai ser distribuído, cada categoria vai distribuir os seus convites, né? Logo em breve vai ser distribuído. Então ele pega o seu convite, preenche o seu cupom e vai depositar na urna. Exatamente. E vai se divertir com toda a família ou só pro profissional? À vontade. Ele pode ir com a família, não tem problema nenhum, só que para participar tem que ser trabalhador das categorias, né? Claro, claro. Carlinhos, nessa data 1º de maio, na sua opinião, o trabalhador tem o que comemorar? Olha, eu posso dizer, não global, mas pela categoria dos comerciários, né? Nós, comerciários, que tem bastante o que comemorar sim, porque nós conseguimos esse ano, em março deste ano, a regulamentação da tão sonhada regulamentação da nossa categoria comerciária, né? Hoje nós somos reconhecidos como comerciários, né? Então nós tivemos um avanço, esperamos mais de 30 anos para acontecer esse avanço, então os comerciários têm que comemorar esse avanço, né? E também as convenções coletivas que a gente assina com o Sindicato Patronal, com o Sincomércio, né? A convenção de horário, a gente sempre tem mantido uns horários praticáveis, né? Não absurdos, né? Horários de domingo e de feriados e de sábado à tarde, a gente tem também conseguido valores bons para os comerciários que trabalham nesses dias, né? Então, e sem contar também que o reajuste salarial também, a gente, né, conseguiu 8,5% de reajuste, né? Opa, então foi um reajuste considerável, não vou falar que foi muito bom nem bom, mas considerável para a categoria. Então eu acho que é um dia para se comemorar sim, né? Logicamente que se a gente abranger de outro modo, a gente vai saber que a dificuldade é grande, né? Falta dinheiro no bolso do trabalhador. Mas pensando dessa maneira que eu estou explanando para o pessoal, nós temos que comemorar sim. É um avanço. Com certeza. Parabéns a vocês, muito obrigada por receber o Simples Assim. Eu agradeço e sempre coloco os sindicatos comerciários à disposição de vocês. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos, gostosos como os da vovó. Merlin Brindes, brindes personalizados com qualidade e eficiência.